E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa reta final, beleza? Hoje a gente vai falar de bastante coisa, né? A apostila de vocês aborda aí um período que vai de 1950 a 1980, né? Então é muita coisa sobre a história do Brasil, beleza? Não vou me alongar muito aqui nessa apresentação, porque hoje vai ser um conteúdo bem denso, tranquilo? Vamos lá, hein? Vamos retomar o seguinte, né? A parte do período democrático. Termina o Estado Novo, a gente já falou sobre o governo Dutra, falamos sobre o governo Vargas, né? Falamos aí do suicídio de Vargas e a gente vai seguir daqui para frente, beleza? Então, Vargas ele acaba isolado politicamente, cometendo suicídio, né? Isso gera uma mobilização social, só que o seu vice, né, o Café Filho, ele assume já que o presidente Vargas ele não pode mais governar, né? Visto que ele já havia falecido. Então, Café Filho se torna o presidente do Brasil, né? Vamos lá. Mesmo sendo vice-presidente Vargas, Café Filho havia rompido com Getúlio e aproximou-se da UDN. Né? Naquele contexto de isolamento político de Vargas, a gente viu o quê? O afastamento de Café Filho e a aproximação dele, né, de Café Filho, com a UDN, consequentemente com o Carlos Lacerda, que tinha sofrido o atentado lá na rua Torneleiros, em Copacabana. Tranquilo? Nas eleições de 55, os principais concorrentes foram Juscelino Kubitschek, do PSB, General Juarez Távora, da UDN, e João Goulart, PTB, vice-presidente. Lembrando que aqui a gente votava de maneira separada para o presidente e para o vice-presidente. João Goulart, ele já havia feito o quê? Ele já havia participado do governo Vargas. Foi ele que deu a proposta de aumentar em 100% o valor do salário mínimo. Beleza? Aí a gente vai ter a formação de uma coligação, né? Na verdade, coligação não é o termo correto, né? A gente vai ter a vitória de Juscelino Kubitschek para a presidência e João Goulart vai ganhar o pleito aí para o vice-presidente. Né? A UDN foi contra a candidatura de JK e de João Goulart. A UDN, Partido Conservador, né? Ainda no ano de 55, Café Filho é afastado da presidência devido a problemas de saúde. O presidente da Câmara, Carlos Luiz, assumiria a presidência. JK sagrou-se vencedor no pleito eleitoral e Goulart como vice. JK obteve cerca de 36% dos votos. Mesmo assim, a UDN começa a articulação de um golpe para impedir a posse do presidente. Né? A UDN começa a articular lá no governo Vargas ainda um golpe, só que Vargas consegue fazer o quê? Desestabilizar esse golpe a partir do momento que ele se suicida, só que a UDN continua tentando chegar ao poder. E ela não aceita a vitória de JK porque ele não teve uma vitória absoluta. Mas, na legislação eleitoral do período, não se falava em vitória absoluta. Né? JK ele conseguiu ser eleito com apenas 36% dos votos. O general Carlos Teixeira Lott, favorável à posse de JK, impediu que Carlos Luiz ascendesse ao executivo. O general Carlos Teixeira é chamado também de legalista. É um grupo que fala o seguinte, ó, já que JK ele ganhou, foi de maneira democrática, ele deve assumir. Tá? Então, o general Carlos Teixeira Lott, ele garantiu a posse de JK. JK só conseguiu assumir o executivo em janeiro de 56. E aqui a gente começa o governo JK. Né? Juscelino Kubitschek, ele vai ter a alcunha de modernizar o Brasil. Né? O plano de metas, que é o plano de governo de JK, fala o seguinte, 50 anos em 5. JK ele vai modernizar o Brasil de uma maneira como nenhum outro antecessor que tinha feito. Né? Ele vai ser um momento que as indústrias de montadoras vão chegar aqui no Brasil, vai ser um momento que a capital vai ser deslocada do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, vai ser um momento que o Brasil vai se tornar, de fato, um país urbano. O que isso significa? Significa que vai ocorrer um êxodo rural por conta das demandas dos grandes centros urbanos.
Só que o governo JK ele também vai ser marcado por um monte de coisa, tipo a concentração de renda no Sudeste em detrimento de outras regiões do país, o favorecimento pelo modelo rodoviário em vez do modelo ferroviário ou fluvial, a desigualdade regional, né? Então, o JK ele vai ser o aumento da dívida externa brasileira, a abertura da economia brasileira para as indústrias estrangeiras. Então, o JK ele vai ser, o governo JK ele vai adquirir muitas dívidas. Afinal, imagina só o que é construir uma cidade, a capital do país, do zero, né? Brasília. Vamos lá, vamos começar a falar dos planos de metas. Diferente de Vargas, que enfatizava o protecionismo do Estado e a indústria de base, JK aceitava a entrada de capital privado nacional e internacional e importação de produtos manufaturados para suprir a demanda local. Enquanto Vargas, né, o antigo presidente, ele era o quê? Protecionista. Ele colocava o Estado em setores estratégicos. JK ele vai abrir a economia. Ele fala que a indústria nacional privada e estrangeira, né, ela pode fazer o quê? Ela pode investir no país. Tá? O desenvolvimento do país no governo JK estava ancorado nas empresas estatais, no capital privado e investimentos estrangeiros. Então, essa vai ser a fonte de renda do governo JK. Empresas estatais, capital privado e investimentos estrangeiros. Lançou o chamado Plano de Metas, que prometia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. O Plano de Metas era pautado por objetivos nas áreas de transporte, energia, industrialização, alimentação e educação. Posteriormente, a construção de Brasília também passou a ser um objetivo do Plano de Metas. Então, aqui ele está falando sobre os objetivos do Plano de Metas e Brasília passa a ser um objetivo do Plano de Metas. Brasília vai ser construída de uma maneira rápida, né, de uma maneira relâmpago. O setor energético e transporte cresceram significativamente, mas outros setores não lograram sucesso, ou seja, outros setores que o Plano de Metas deveria atingir vão fracassar. Com o crescimento, vamos lá, ocorre o crescimento acentuado do número de rodovias em detrimento das ferrovias. Isso aí a gente pensa de maneira muito simples, né? As indústrias montadoras de carros estão chegando no Brasil. O carro precisa de quê? O carro precisa de estrada para poder rodar. O Brasil não tinha uma malha urbana suficiente para justificar as indústrias montadoras de carro aqui. Então, o governo faz o quê? O governo começa a construir estradas em um país que tem uma dimensão continental, o que é um modelo de desenvolvimento errôneo, né? Errado. O Brasil ele deveria ter priorizado as ferrovias e os meios fluviais, os rios navegáveis que existem aqui, e não a rodovia. Mas a rodovia ela foi privilegiada por conta das indústrias montadoras de carros que estavam chegando aqui no país. Tranquilo? Vamos lá. Ocorre incentivo no setor de bens de consumo, geladeiras, televisões, liquidificadores, automóveis. Lembrando o seguinte, a televisão aqui ela ainda é um artigo de luxo. Ela começa a se popularizar no Brasil a partir da década de 70. Esse período também é conhecido como os Anos Dourados, né? Dentro da história, a gente tem a chamada Era de Ouro do Capitalismo, que vai mais ou menos do final da Segunda Guerra Mundial até a crise do petróleo de 1973. Então, o governo JK ele está inserido dentro dessa Era de Ouro do Capitalismo. Né? Ou seja, ele está inserido dentro de um período de prosperidade econômica dos países capitalistas no contexto de Guerra Fria. Né? Dentro do contexto aí da chamada Guerra Fria, da disputa ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ocorre o aumento da desigualdade social no país. O que eu falei para vocês, a concentração de renda vai aumentar, sobretudo na região sudeste. A região sudeste, ainda hoje, né, no século XXI, ela é a região mais rica do país. A gente tem aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Esse núcleo se torna o poder...
o grande poder econômico do país. Até hoje, São Paulo é o estado mais rico que existe no país, né? E o Rio de Janeiro, nesse período aqui, ele era o quê? Ele era a capital, ou seja, ele era o centro das decisões políticas do país. O plano de metas aumentou a inflação e a dívida externa. Para conseguir atingir alguns pontos do plano de meta, o Brasil vai recorrer a empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI. Esses empréstimos eles vão ocorrer no governo de JK, durante a ditadura civil-militar, durante o governo Sarney, né? Durante o governo Collor, durante o governo FHC, Itamar e FHC. Ou seja, o Brasil ele vai ser um grande devedor do FMI. Apenas lá no governo Lula é que a gente consegue quitar a dívida com o FMI. Né? Mas aí, lembrando, o governo Lula ele utiliza a estabilidade econômica do Plano Real conquistado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas aqui a gente já está dando um salto gigantesco. Vamos voltar para a década de 50, beleza? Ao mesmo tempo, ocorre o aumento da disparidade regional do país. Já falamos aí, o Sudeste fica mais rico, o restante do país fica mais pobre. Para atender o problema da seca, foi criada a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para tentar amenizar o problema da seca que assola até hoje o Nordeste. Obviamente, a SUDENE ela não vai conseguir dar conta disso. Aqui a gente tem algumas propagandas, né, do setor aí de energia e de transporte e a fabricação de carros no Brasil. Ó. Finalmente, o grande carro brasileiro, o Aeroíris, né, que as indústrias estrangeiras começam a chegar e a gente começa a produzir os automóveis. Daí, o favorecimento das rodovias. Novamente, aqui a gente tem mais propagandas do período. Ali, nessa primeira foto, que está o JK, a gente tem aí a construção de Furnas, né? Do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem novamente a propaganda de um automóvel e embaixo uma propaganda de Natal destinada aí aos eletrodomésticos, né? A gente tem televisão, geladeira, enceradeira, ferro de passar, rádios, né? Então, é um momento de grande efervescência de bens de consumo no Brasil, já que o Brasil abriu a economia para esses bens chegarem. Novamente, mais propagandas, e vejam só o lado sexista aqui, né, da década de 50, em que os produtos considerados aí eletrodomésticos são direcionados apenas ao público feminino, né? O presente do Dia das Mães é um liquidificador, né? E ao outro lado, a gente tem aqui a propaganda de uma televisão falando que a imagem era tão real que a moça, inclusive, se assustou com o rato. A construção de Brasília, né? A mudança da capital não era uma ideia nova. A Constituição de 1891 já previa essa mudança, ou seja, a Constituição da Proclamação da República, lá no período da República da Espada, já previa o deslocamento da capital do país. Só que nenhum governo, até então, tinha iniciado essa empreitada, até mesmo por conta dos gastos, né? Por conta aí das adversidades, de se mudar, fazer um translado de uma capital que é lá desde o período do Império colonial, né? Que se consolidou ali no período joanino, no Império, e agora se transferida para uma região que era basicamente inabitada pelo Brasil, né? O Centro-Oeste era uma região em que não se tinha ali, onde vai se construir Brasília, absolutamente nada. Era um lugar ermo, vazio. Brasília foi construída, mesmo com duras críticas de parlamentares. Sua construção foi viabilizada através de acordos e concessões como auxílio de deslocamento e moradia. Até hoje a gente tem isso. Se os parlamentares poderem votar, né, a construção de Brasília e a transferência da capital, foi feito um acordo que o deputado que morasse no Rio de Janeiro, ele teria um auxílio transporte para chegar a Brasília,
teriam auxílio moradia para se estabelecer em Brasília, né? Ou seja, essas regalias que os políticos têm ainda hoje, algumas delas foram costuradas aqui no governo de JK. Foi criada a Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital. A cidade foi construída por trabalhadores de outras regiões que buscavam trabalho, principalmente do Nordeste. A gente vai ter um fluxo migratório do Nordeste para o Centro-Oeste, para auxiliar e para fazer a construção de Brasília. Só que a gente tem um grande problema, né? Quando as obras acabam, essa população ela se torna o quê? Desempregada. E a partir do momento que essas pessoas estão desempregadas, elas vão procurar novos empregos. Só que elas não voltam para o Nordeste, já que o Nordeste ele não tinha um incentivo do governo para esse desenvolvimento. Então, essa galera acaba migrando para o Sudeste, porque, afinal, as indústrias de automóveis estão estabelecendo aqui. É a região mais rica, né? Então, a galera vem através de emprego na região em que concentra os maiores serviços do Brasil. A cidade foi construída por trabalhadores, já falamos disso. Após a construção das principais obras, os candangos, que eram chamados aí os trabalhadores que vinham do Nordeste, passaram a viver ao redor de Brasília, nas cidades satélites, e outros migraram para outras regiões. A nova capital foi inaugurada em 1961. JK proporcionou um grande crescimento econômico, mas proporcionou um grande endividamento externo, o aumento da inflação e o crescimento da desigualdade social. JK desenvolveu o Brasil? Sim, mas ele levou em conta nesse desenvolvimento a desigualdade social? Não. A inflação aumenta, a dívida externa aumenta, a concentração de renda na região Sudeste, em detrimento de outras regiões do país. Então, o governo JK ele vai se importar ali com a classe média, que vive nos grandes centros urbanos, enquanto os estados mais pobres vão continuar sofrendo as mazelas. Inclusive, essas mazelas vão ser até acentuadas, né? Vão se tornar piores por conta do cenário de crise que vai se estabelecer. Juscelino deixou para o seu sucessor um país moderno, mas com uma grande crise social. O sucessor de Juscelino ele vai ser Jânio Quadros, e a gente vai ver aí uma política independente que vai custar caro a Jânio Quadros. Kubitschek, né, Juscelino, desculpa, ele também é chamado de presidente Bossa Nova, né, fazendo alusão à modernidade do estilo musical, que inovava ali com pegadas de jazz e samba, né, misturando os estilos, gerando um estilo próprio, né? No contexto da década de 50, o novo estilo musical, bossa nova, fazia referência à novidade e à modernidade. Esse estilo musical misturava elementos de samba com jazz americano. Aí aqui a gente tem algumas fotos da construção de Brasília, né? A nova capital. Aqui um caminhão carregando aí os candangos, né? Para o trabalho. Aqui a gente tem o JK na inauguração de Brasília. E agora a gente começa a falar do governo de João Goulart, né? João Goulart não, Jânio Quadros. Desculpa, João Goulart ele vai assumir quando o Jânio Quadros sair do poder. As eleições da década de 60, a gente vai ver que Jânio Quadros ele vai chegar ao poder com o apoio da UDN. Só que, em vez de adotar uma política conservadora, né, e aí seguindo a linhagem dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, perseguindo as oposições, o Jânio Quadros ele vai adotar uma política chamada independente. Ou seja, ele não vai se comercializar exclusivamente com apenas um país ou com apenas um bloco econômico, que é o capitalismo. Não. Ele vai buscar uma política independente e vai comercializar os países que forem mais interessantes para o Brasil.
ele vai restabelecer relações econômicas com a União Soviética, com a China, né? Ele vai tentar aí manter relações econômicas com os Estados Unidos, só que o fato dele estar ali dialogando com a União Soviética e com a China vai gerar um rótulo de comunismo e um medo, né, de uma revolução socialista, mesmo que Jânio Quadros ele esteja longe de ser socialista, né? Vamos lá. Para a próxima eleição, o PSD e o PTB juntos lançaram a candidatura de Marechal Henrique Teixeira Lott, aquele mesmo que assegurou a posse de JK, e João Goulart novamente como vice. Tá? E o Partido Democrata Cristão, o PDC, lançou a candidatura de Jânio Quadros. E a UDN, percebendo que havia chance de chegar ao poder através de Jânio Quadros, apoia o candidato. Lembrando, mais uma vez, a gente aqui vota de maneira diferente. A gente vota no presidente e também vota no vice-presidente. E nessa configuração, a gente vai ter Jânio Quadros como presidente e João Goulart como seu vice. O processo eleitoral ocorreu com certa calmaria em comparação com os anteriores. Jânio Quadros se apoiou em um discurso que criticava a corrupção e pregava a moralidade. Então, Jânio Quadros vai se colocar ali como um bastião da moralidade e vai criticar a corrupção. Vejam bem, o discurso da corrupção ele não é novo na política brasileira. A partir do momento que se forma uma república, na história republicana do Brasil, a República Brasileira, que foi fundada através de um golpe, sem participação popular, a corrupção ela está inerente, ela está inserida desde a proclamação da República, com as fraudes dos coronéis, a política dos governadores, a degola. Né? O coronelismo, no início da República Brasileira, ele é a consolidação da corrupção. E aqui a gente vê Jânio Quadros colocando em favor da moralidade, dos bons costumes e contra a corrupção. Né? Inclusive, o seu símbolo de governo era uma vassoura. Ele falava que ia varrer a corrupção do país. Afirmava que varreria a corrupção do país tendo uma vassoura como seu símbolo. Governo de Jânio Quadros, 1961. Vejam só, Jânio Quadros ele não vai governar o Brasil nem durante um ano. Ele vai acabar renunciando. Vamos lá. O governo de Jânio Quadros foi marcado por instabilidade política e por medidas excêntricas. Né? Jânio Quadros ele vai herdar de JK um país com uma grande dívida externa, um país com uma crise social, uma crise econômica. E, além disso, ele vai ser um presidente excêntrico. Ele vai se meter, né? Ele vai falar, ele vai... Enfim, ele vai se meter, não tem outra palavra para isso, em áreas que, por exemplo, seriam secundárias ou que não dizem respeito à presidência da República. Né? Ele vai, por exemplo, proibir o uso de biquínis em praias. Ele vai proibir o uso de biquínis em concursos de beleza. Ele vai proibir os jogos de futebol durante a semana. Ele vai proibir as brigas de galo, aí beleza, coitado do bichinho. E ele vai governar por bilhetes. Né? Ele raramente ele dialogava, por exemplo, com seus ministros. Ele escrevia um bilhete e mandava entregar. Fazendo um paralelo com hoje, seria se a gente tivesse um presidente que governasse através de Twitter, que governasse através de redes sociais. Né? Um presidente que, de fato, não assume a sua responsabilidade de líder do executivo. Jânio Quadros ele vai ser um presidente que vai ser excêntrico, vai se meter em áreas que seriam de segundo plano para o interesse da população brasileira e vai ser conhecido por governar com bilhetinhos. Né? Quando o Quadros chegou ao poder, o país estava vivendo uma intensa crise econômica. Para combatê-la, implantou uma série de medidas que prejudicou parte da população, desvalorização da moeda e corte de gastos públicos. Corte de gasto público significa corte em saúde,
corte em educação, corte em serviços sociais, né? Na política externa, buscou novos parceiros econômicos, vivendo a política de coexistência pacífica. Falamos da coexistência pacífica lá durante a Guerra Fria, né, em que a União Soviética e os Estados Unidos estavam tentando ali se ajeitar, né, fazendo alguns acordos com o processo de redução das armas nucleares, né? Só que está rolando aqui. O Jânio Quadros ele vai aproveitar esse contexto com uma política independente. Só que essa política independente não vai agradar a elite conservadora do país, que vai rotular ele de comunista. Mas o cara estava longe de ser comunista, né? Na verdade, essa alcunha de comunista vai cair mais sobre o seu vice, João Goulart. A gente já vai falar dele. Adotou uma política externa independente. Ao adotar essa política externa independente, entrou em conflito com os setores conservadores da sociedade brasileira e dos Estados Unidos. Por quê? Essa galera seguia as regras dos Estados Unidos, seguia o modelo norte-americano, esses conservadores. E a partir do momento em que o Jânio Quadros procura alternativas que vão contra os interesses dos Estados Unidos, por exemplo, se ele tivesse uma medida como de Vargas, de colocar o Estado mais participante da economia brasileira, isso desagradaria os Estados Unidos, que queriam uma economia aberta. E esse nacionalismo, a gente já viu que levou Vargas à renúncia, né? Não foi o caso aqui, tá? Só estou dando um exemplo. Em seu governo, condecorou o líder Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Guevara, ele era o quê? Ministro de Cuba, foi o cara que ajudou no processo da Revolução Cubana, um grande líder revolucionário de Cuba. E o Brasil, ele condecora, né, o Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, com a maior honraria que o Estado brasileiro pode conceder. Isso mostra ali uma tentativa de diálogo com o bloco socialista. Ele estava buscando alternativas, né, através aí da sua política independente. Em agosto de 61, renunciou à presidência do país, sofrendo ali pressão dos setores conservadores, pressão dos Estados Unidos. Jânio Quadros ele não consegue, né, se manter no poder. Só que aí, olha como ele realmente era sério. No pensamento de Jânio Quadros, ele faria o quê? Ele renunciaria, o povo não aceitaria sua renúncia e o conduziria novamente para o poder. Eu acho que ele se espelhou um pouco ali na questão de Vargas, né? Que quando Vargas comete suicídio, a população vai para a rua, começa um quebra-quebra, começam a apontar aí a parte da UDN como responsável pela morte de Vargas, né? E gera uma grande comoção nacional. Então, acho que Jânio Quadros ele também tinha esse desejo, né, de ser reconduzido ao poder pelo braço do povo. A renúncia abriu uma grave crise política, pois o seu vice, a gente já falou, quando o presidente renuncia, é impeachmentado, quando o presidente está fora do país, quando o presidente está incapacitado de governar, quem governa no lugar dele é o seu vice. Só que, por conta aí dessa política independente, o seu vice, João Goulart, ele estava na China. Ele estava na China fazendo o quê? Uma visita diplomática para começar a tentar estabelecer, né, relações econômicas com a China, que ainda hoje é o principal parceiro econômico do país. Ainda hoje, né? Não sei amanhã, por conta dos ataques que o governo costuma fazer à China, né? O governo atual. Mas, enfim, né? O João Goulart ele estava na China, né? E isso vai gerar um grande problema. Aqui a gente tem a condecoração de Che Guevara, né? Com o Jânio Quadros. E vamos falar da renúncia de Jânio Quadros e do governo do seu vice, João Goulart. Com a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart, também chamado de Jango, deveria assumir. A UDN, novamente, o partido conservador do país, não concordava com a volta
do ideal varguista ao poder. Dessa forma, tentou impedir a posse de Goulart. Lembrando, João Goulart, ele foi o cara, ele era o herdeiro político de Vargas. Ele foi ministro de Vargas, foi ele que propôs o aumento de 100%, ele foi vice-presidente de JK, e agora ele era vice-presidente de Jânio Quadros. E ele pertencia a qual partido? Ao PTB, partido fundado por Vargas. Ou seja, ele era o herdeiro político de Vargas. A partir do momento que Jânio Quadros sai do poder, o herdeiro político de Vargas, nacionalista, né, que tem a presença do Estado, que tem ali o apoio popular, ele chegaria ao poder. E a UDN, como oposição, como partido conservador, não iria deixar, né, esse herdeiro político de Vargas chegar ao poder. A UDN contava com o apoio de parte do Exército Brasileiro, setores conservadores e grupos estrangeiros. No momento da renúncia de Quadros, Jango estava em visita à China. Na ausência do vice-presidente, o poder executivo foi assumido pelo presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Os ministros impediram a volta de João Goulart ao país, alegando ser uma ameaça à ordem política, pois depois poderia haver a implantação do socialismo do país. Veja o temor, né, pelo socialismo. Aqui a gente está falando no contexto de Guerra Fria. Aqui havia, né, diferente de hoje, que de qualquer clique aí você consegue ler alguma coisa, né, sobre um determinado assunto que você não domina. Aqui a gente não tem, os meios de comunicação são mais raros, né? A comunicação é mais difícil e mais lenta. Então, havia, né, sobretudo porque o Brasil é aliado ao bloco capitalista, aos Estados Unidos, havia toda uma propaganda negativa ao socialismo e ao desconhecimento sobre esse regime político. Tanto que João Goulart, ele não era socialista, ele era nacionalista, assim como Vargas. Só que todo o modelo político mais progressista, nesse período conhecido como Guerra Fria, se você fosse contra alguma medida ou que você quisesse revisar alguma medida do capitalismo clássico, você era rotulado como socialista. Então, João Goulart, ele volta para o Brasil, só que ele não consegue chegar em Brasília, aí ele vai para o Rio Grande do Sul. E lá ele encontra um político chamado Leonel Brizola, né? Que Brizola, ele forma ali a chamada campanha da legalidade, que tinha o objetivo de garantir a posse de João Goulart. A campanha contou com alguns militares, então o Brasil vai ficar dividido entre aqueles que legalmente são favoráveis à posse de João Goulart, porque ele foi eleito numa democracia, e aqueles que eram contra a posse de João Goulart por rotular ele como socialista. Para resolver o impasse político, foi adotado o sistema parlamentar. João Goulart assumiria a presidência, mas seus poderes foram limitados. Então, através de um acordo, se instaurou um parlamento no Brasil. Esse parlamento ele vai ter uma curta duração, né? Então, João Goulart ele não vai assumir o executivo com todos os poderes disponíveis. O seu poder, né, a sua capacidade de governo, ela vai estar dividida com o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Aqui a gente tem uma foto do João Goulart na China. O governo parlamentar de João Goulart, que vai de 61 a 63. Segundo as regras parlamentaristas, o chefe do governo, o primeiro-ministro, e os ministérios seriam indicados pelo Congresso Nacional. Para o cargo do primeiro-ministro foi escolhido Tancredo Neves. Tancredo Neves ele é avô do chamado Aécio Neves, né? Tancredo ele vai ser o quê? Ele vai ser o primeiro presidente eleito pelo colégio eleitoral após a ditadura militar. Só que Tancredo Neves, lá na década de 80, ele não chega nem a tomar posse, porque ele acaba morrendo antes de ser empossado como presidente da República. O fim do parlamentarismo ocorre em 63, após um plebiscito, em que a população opta pelo modelo presidencialista.
Plebiscito é quando você convoca a população a dar uma opinião sobre determinado assunto. Aqui foi o seguinte, o Brasil retornaria ao presidencialismo ou o Brasil seguiria ao parlamentarismo e o presidencialismo ele ganha. João Goulart, né, agora governando, já que o parlamentarismo acaba, ele tenta utilizar as fórmulas do varguismo, né? Propôs as chamadas reformas de base, buscou apoio dos militares nacionalistas, dos operários, dos intelectuais e do empresariado nacional. Vargas ele fazia isso, né? Segundo o governo Vargas, né, o suicídio, ele foi um governo nacionalista, campanha de petróleo é nosso, desenvolvimento da indústria nacional. Então, o João Goulart ele vai seguir essa linha política do governo Vargas. O Brasil enfrentava uma crise econômica, a inflação no ano de 62 fechou o índice de 54,8% e o salário dos trabalhadores era desvalorizado. Essa inflação, né, essa desvalorização do trabalho, né, do salário, ela é fruto do governo JK, né, dos empréstimos, da construção de Brasília, do fracasso do plano de metas. Nesse contexto, ganha protagonismo as chamadas ligas camponesas, que defendiam o trabalhador rural. Tentando amenizar a crise, foi lançado o Plano Trienal pelo ministro Celso Furtado. Vamos falar um pouquinho das reformas de base, né? Em 64, João Goulart assumiu uma postura mais radical para implementar as reformas de base. As reformas objetivavam a distribuição de terras, mudança na educação, habitacional, mudança na educação, habitacional e trabalhista. A reforma estenderia o direito ao voto aos analfabetos. Então, a reforma de base ela seria uma reforma que colocaria, por exemplo, parte da população brasileira dentro do jogo político, né? Tentaria amenizar a questão agrária, que é tão cara no Brasil até hoje, né? De fato, a gente nunca teve uma reforma agrária, por exemplo, em comparação com os Estados Unidos, que tem a sua reforma agrária no processo colonial ainda, né? No processo de colonização. Jango organizou diversos comícios com a finalidade de fazer o Congresso recuar devido à pressão popular. No comício mais famoso, no comício da Central do Brasil, apresentou as reformas de base e assinou 2 decretos. Um sobre a desapropriação das refinarias de petróleo, que eram controladas pelos estrangeiros, e a outra sobre a desapropriação de propriedades subutilizadas. Ou seja, o Brasil ele seria aí agora o único, né, com poder de explorar a indústria da refinaria do petróleo no território nacional, e ele também faria aí uma reforma agrária, utilizando terras que não eram aproveitadas ou subutilizadas para a galera da Liga Camponesa que precisava de terra para produzir. Aqui a gente tem a foto de João Goulart no comício da Central do Brasil. Aqui a gente tem um jornal, A Última Hora, que era um jornal favorável ao governo, né? Falando sobre o início das reformas e o apoio que ele recebia da população. Só que toda essa medida aí, reforma agrária, né? Reforma educacional, a volta do varguismo ao poder, isso não vai agradar às elites conservadoras do país, que vão se articular, que vão ter apoio financeiro, né, ideológico dos Estados Unidos, que vão se articular para tirar João Goulart do poder e que vai culminar no golpe civil-militar de 1964. Jango enfrentou grande oposição formada por conservadores, UDN, parte do PDS e do governo dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a oposição foi crescendo por parte do empresariado brasileiro e militares ligados aos Estados Unidos. Vejam só a elite e os setores conservadores. Esses militares pertenciam à Escola Superior de Guerra, que a gente vai entender que mais à frente, que é a galera chamada da Sorbonne, dentro dos militares. E acreditavam que somente o governo militar poderia colocar o Brasil nos trilhos. Veja, aqui a gente está começando a apontar um regime militar.
Em 19 de março foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, manifestação organizada por mulheres que pertenciam a associações católicas. Né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela vai ocorrer em diversos lugares no Brasil, e as bandeiras levantadas vão ser fora comunismo, pela moralidade, com Deus pela família. Né? São pautas aí dos setores conservadores da sociedade brasileira. Essa manifestação provou aos conservadores que eles tinham grande apoio da sociedade civil. Os militares retiraram apoio a João Goulart em um episódio que ocorreu com uma quebra de hierarquia militar. Né? Marinheiros eles foram punidos, né, pelas autoridades superiores, só que João Goulart ele vai intervir a favor desses marinheiros, o que vai gerar ali um desarranjo, né, uma ruptura entre o governo, entre o presidente e as Forças Armadas. E aí, nesse contexto, as Forças Armadas tiram o apoio do presidente. Marinheiros exigiam mudança do regime interno. Goulart interveio na punição dos marinheiros, o que levou à chamada quebra de hierarquia. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, apoiado pelo governador de Minas Gerais, mobilizou as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. No dia 1º de abril, João Goulart retorna a Brasília e, em seguida, para o Rio Grande do Sul, obstivando uma resistência de lá seguiu para o Uruguai, onde se exilou. A presidência foi declarada vaga e o deputado, mais uma vez, Ranieri Mazzilli, assumiu a presidência por um curto período. Aqui a gente tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, marcha aí dos setores conservadores da sociedade brasileira. Né? Queremos um governo cristão verde e amarelo, sem foice nem martelo. Né? São, diz eles aí, nacionalistas, né? Falso nacionalista, porque João Goulart ele era nacionalista, né? Foi tentado se rotular em que João Goulart ele era um socialista e ele não era, ele seguia a linha de Vargas, né? E a pauta dos setores conservadores são sempre, né? Um medo ao desconhecido, que é o socialismo, o fundamento religioso, né? E o fundamento nacionalista. Vamos falar um pouquinho, né, da América Latina no contexto da Guerra Fria, para a gente entender, né, o golpe civil-militar no Brasil. A década de 60 foi marcada por uma série de tensões. Né? Estou falando do mundo na questão da Guerra Fria, o medo da guerra nuclear, polarização do mundo, socialismo versus capitalismo, medo das revoluções socialistas no bloco capitalista. Né? Dentro da América, a gente vai ter o caso da Revolução Cubana, tá? Que a princípio era uma revolução nacionalista, e a partir do momento em que os Estados Unidos declaram embargo econômico, a gente tem a aproximação de Cuba com a União Soviética, e Cuba acaba entrando dentro da órbita do socialismo. Na América Latina, as pressões eram grandes. Os Estados Unidos não admitiriam a existência do governo socialista no continente. A Revolução Cubana e sua adesão ao Bloco Socialista de 61 fez com que os Estados Unidos tomassem algumas atitudes. Né? Os Estados Unidos ele vai fazer o quê? Ter ali a política de aproximação, ou seja, ele vai se aproximar dos países da América Latina. Né? Lembra lá daquele filme Bem-vindo, Amigos, alguma coisa assim, que tem basicamente as três Américas Unidas. A gente vai ter um filme da Disney, né? A gente tem o Pato Donald representando os Estados Unidos, a gente tem o Zé Carioca representando a América Portuguesa, o Brasil, né? E a gente tem o Pantito, que representa a parte da América do Sul que fala espanhol, né? Os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para os países da América Latina. Obviamente, essas dívidas elas vão crescer, tem juros altos, enfim. E os Estados Unidos vai oferecer um treinamento militar, né, para os países da América Latina para conter
as possíveis revoluções socialistas que poderiam ocorrer. A paranoia da Guerra Fria fazia isso. Vai existir a chamada Operação Condor, que vai ser operações aí financiadas, pelos Estados Unidos, treinamentos que vão fortalecer e possibilitar golpes militares em toda a América do Sul e América Latina, e luta contra a possível ameaça socialista. Os Estados Unidos criaram diversas escolas militares com o objetivo de treinar combatentes para conter um possível levante comunista. Uma das escolas mais famosas está localizada no Forte Urique, no Panamá. Os militares brasileiros que frequentaram a escola estadunidense fundaram a Escola Superior de Guerra em 1949. A Escola Superior de Guerra foi instituída a doutrina de segurança nacional, que objetivava combater as ameaças comunistas. Aqui a gente tem a foto da Escola Superior de Guerra. Os militares que chegaram ao poder em 64, com apoio de parte da sociedade civil, da imprensa, do empresário, de políticos e da igreja, tinham divergências internas. Os militares eles vão dar o golpe em 64, vai ter aí a Marcha da Vitória, toda uma celebração pelo afastamento do perigo vermelho, pelo afastamento do socialismo na figura de João Goulart, que, novamente, não era socialista, não era comunista, ele era nacionalista. Os militares chegam ao poder com o apoio da sociedade civil. Por isso a gente fala ditadura civil-militar. A imprensa, por exemplo, o jornal O Globo, o Globo vai apoiar a ditadura militar, mesmo que no decorrer da ditadura a imprensa mude de lado, que a imprensa vai começar a fazer uma campanha contra a ditadura no decorrer. A Igreja Católica vai apoiar, visto aí a marcha de Deus pela família, vai apoiar o regime militar, só que no decorrer do regime civil-militar, a Igreja Católica muda também, Alguns empresários e políticos vão fazer todo esse movimento. Nem mesmo... e o Exército, ele era dividido em duas facções, em duas ramificações, a gente vai ter a chamada linha dura e a linha da Sorbonne, a galera aí que estudou, na escola superior, que era uma galera mais intelectualizada. E alguns aí da linha da Sorbonne participaram da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho da linha dura. Defendia um exército forte e autoritário, propunha uma política anticomunista e desejava um governo formado por apenas militares, sem participação civil. Sorbonne, composto por militares que haviam combatido na Segunda Guerra Mundial, eram considerados intelectuais, aliados ao PN e mantinham o alinhamento com os Estados Unidos e desejavam um exército forte. Não tem muita divergência aqui no papel, Um não permite a participação de civis e o outro é favorável a essa participação, tanto que tem ali a aproximação com a UDN. O primeiro presidente militar, Castelo Branco, que vai governar de 64 a 67, ele era considerado aí da Sorbonne, O regime militar, o golpe civil-militar foi dado em 64 e a perspectiva era que ele durasse um curto período. Os militares assumiram o poder, falaram que iam moralizar a política brasileira, acabar com a corrupção e, dentro de pouco tempo, haveria a reentrega da democracia à população brasileira. Só que não vai ser isso que acontece, O golpe é dado em 64 e a ditadura termina em 85, ou seja, 21 anos depois é que a ditadura civil-militar vai acabar no Brasil. O novo governo sofre grande oposição do PTB, mas teve apoio da UDN e do PSD. A parcela da população que é apoiada a chegada dos militares no poder acreditava na intervenção militar seria convocada novas eleições que o governo voltaria para os civis. Então, eu falei, a galera que apoiou, ou boa parte dela, acreditava que os militares iam assumir o poder
moralizar a política brasileira e depois o poder voltaria para o civil. Só que não foi isso que aconteceu. Durante o governo militar foram criadas as normas chamadas atos institucionais, né? Esses atos institucionais eles eram incorporados à Constituição. Vão ter diversos atos constitucionais no Brasil, né? A gente vai focar o AI1, o AI2 e depois o AI5, que são, de fato, importantes aqui no nosso contexto. O primeiro ato institucional foi o AI1, que estabeleceu a demissão de funcionários civis e militares ligados ao governo João Goulart, cassação de mandatos de políticos e mudança das regras eleitorais. Então, o AI1 ele vai ali abrir um caminho para a consolidação do regime militar. O novo presidente foi eleito pelo voto indireto, e foi escolhido o general Castelo Branco. O novo governo enfrentou sérios problemas econômicos. Para tentar sanar os problemas, foi criado a PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O governo de Castelo Branco ele vai adotar umas medidas de austeridade, ou seja, medidas que não vão agradar a maior parte da população brasileira. O plano contou com medidas impopulares, como corte dos gastos sociais, aumento de impostos, redução de crédito e controle de salário. Referente à questão trabalhista, foi criado o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Antes da criação do FGTS, o funcionário de uma empresa que estivesse há 10 anos na mesma usufruiria do direito de estabilidade. Ou seja, se eu trabalho numa empresa, depois de 10 anos, essa empresa ela não pode mais me mandar embora. Aí, com o FGTS, essa questão da estabilidade econômica ela deixa de existir. O Brasil se tornou-se aliado dos Estados Unidos, que concedeu mais empréstimos, que ocasionou uma melhora da economia do país. Em 65 foi promulgado o AI2, que extinguiu o pluripartidarismo. Durante todo o regime civil-militar, só vão existir 2 partidos. A ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição. Mas lembrando, essa oposição é consentida. É o que os militares deixavam ser como oposição. Aquilo que eles não liberavam era perseguido. Tá? Então, o MDB é uma oposição que os militares deixam ter. Tá? O AI2 ele também elimina as eleições diretos para o governador, para o governador e presidente, que em algumas capitais o governador passam a ser escolhidos pelo colégio eleitoral. Em 67 é promulgada uma nova Constituição para o Brasil. Aqui é o presidente Castelo Branco, e o seu sucessor ele foi aí um membro da linha dura, que é o Costa e Silva. Costa e Silva era um militar da chamada linha dura. Chegou ao poder em um contexto de insatisfação com o governo anterior, pois as medidas de austeridade tomadas para sanar os problemas econômicos não agradavam a população. Costa e Silva expandiu o crédito no setor agrícola e industrial, além de ter incentivado o investimento estrangeiro no país, mas manteve os salários controlados, fazendo o poder de compra do trabalhador diminuísse. Então, novamente, o governo vai manter as medidas de austeridade, o salário do trabalhador vai continuar congelado, ou sob controle, e isso vai fazer com que o poder de compra desse trabalhador diminua. No governo Costa e Silva, surgem as primeiras guerrilhas no país. O governo Costa e Silva ele é marcado no ano de 68, que é um ano muito emblemático para o mundo inteiro, diversos movimentos sociais eclodem no mundo, ganham notoriedade no mundo no ano de 68, na França, nos Estados Unidos, em outros países da Europa. No Brasil surgem as guerrilhas, O ano de 68 foi um ano muito emblemático para o jovem, e para as oposições no mundo. Vamos lá.
As guerrilhas organizadas por grupos de esquerda, elas se espalhavam pelo Brasil inteiro, mas as táticas utilizadas não eram novidades para os militares, que haviam sido treinados pelas escolas estadunidenses para lidar com esse tipo de ação. Então, os militares eles receberam treinamento, como, por exemplo, daquela escola do Panamá. Em 66 foi formada a Frente Ampla, oposição ligada a líderes importantes do cenário nacional. A gente vai ter aqui, né, a formação de diversas correntes políticas tentando aí fazer uma oposição de fato contra os militares. Vejam só, digamos, na mesma coligação ali na Frente Ampla, vai ter, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, representante da antiga UDN, já que ela não existe mais. Né? Eles vão tentar se unir aí para fazer um pleito contra o regime militar. Só que as divergências deles eram tantas que a Frente Ampla não vai funcionar. Mas olha só como os militares, por exemplo, como Miadura assume aqui, que é o Costa Silva, né? Até o DN, que apoiou o golpe civil-militar, ela foi deixada de lado do poder. Então, fazendo com que Carlos Lacerda se unisse aí a Juscelino Kubitschek e a João Goulart. Os militares responderam às oposições com prisões, censuras e tortura. A tortura vai ser muito praticada durante o regime militar. Foram criados órgãos para controlar e vigiar a população, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Informações, o SNI. 68, ano que não terminou. Expressão criada pelo escritor Zuenir Ventura, devido à peculiaridade do ano de 68. Falei que era um ano bem emblemático. Ano marcado por intensa agitação interna e externa. No Brasil, estudantes saíram às ruas. A classe média, com problemas financeiros, passou a apoiar o movimento e greves em parques industriais ganharam destaque. Vejam só, a classe média que apoiou o golpe civil-militar muda de lado e começa a apoiar os movimentos que faziam manifestações contra a ditadura militar. Né? No Rio de Janeiro, ocorre a chamada Passeata dos 100 mil. Os manifestantes protestavam contra a morte do estudante Edson Luiz de Lima, morto pela polícia militar em uma invasão a um restaurante universitário, chamado de Calabouço. Né? No Rio de Janeiro, contra a possibilidade de privatização das universidades e outros problemas estudantis. Aí aqui a gente tem aí uma manifestação contra o regime militar, puxado apenas por mulheres, né? Aqui uma foto da manifestação dos 100 mil. O deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso contra a invasão militar na Universidade de Brasília, da UDN. Não admitindo o tom do discurso, os militares exigiram a cassação do mandato do deputado, mas a Câmara não aprovou. Veja aí como funcionava a oposição, né? A oposição consentida. O deputado ele faz um discurso contra os militares e os militares não gostam desse discurso. Então, eles fazem o quê? Eles falam para a Câmara cassar o mandato. A Câmara, num projeto de oposição, eles não atendem os militares. Então, os militares eles vêm com o chamado AI-5. Né? No dia 13 de dezembro de 68, foi publicado o AI-5, que demonstrou o endurecimento do regime. Ou seja, o regime ele vai ficar cada vez mais duro. Né? A gente tem um encrudecimento, a gente tem um rigor maior dos militares. São medidas adotadas aí pelo AI-5. Né? Decretar recesso nacional a qualquer momento, ou seja, dissolver o Congresso, cassar mandatos de parlamentares, intervir em municípios e estados, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa, suspender o direito do habeas corpus dos cidadãos, impor censura prévia aos jornais, revistas e propagandas de rádio e TV. A gente vai ter os chamados órgãos censores. Toda matéria que era publicada, antes de ser publicada, ela deveria passar para a mão do censor. O censor deveria ler, assistir o programa, escutar a música, caso fosse, e dizer se aquilo ali era apto ou não para ser publicado aqui no Brasil.
foi no 8. O AI-5, aí, ó, matéria do Globo falando sobre o AI-5. Mais uma matéria sobre o jornal Última Hora, falando que o objetivo da AI-5 era manter a revolução. Os militares, eles não chamam de golpe. Os militares, eles chamam de revolução. Políticos perderam seus mandatos, jornalistas, estudantes, artistas e intelectuais foram perseguidos, presos e mortos. Em 69, Costa e Silva adoece e morre, e o Brasil passa a ser governado por uma junta militar. Nesse contexto de repressão e instabilidade política, grupos guerrilheiros sequestram o embaixador estadunidense Charles Burke. Né? O grupo ele consegue sequestrar o embaixador norte-americano e começa um processo de negociação. O embaixador americano ele vai ser trocado por presos políticos. E esses presos políticos eles deveriam ser levados a outro país e estabelecida a segurança desses presos, aí para fazer a troca com o embaixador norte-americano. Como o resgate do embaixador, foi exigida a liberdade de 15 presos políticos e a publicação de um manifesto em que assumiam as autoridades do sequestro e denunciavam os crimes da tortura da ditadura militar. Os militares cederam às exigências, ou seja, os militares eles fizeram a troca, eles falaram sobre a brutalidade, enfim, tiveram que reconhecer uma série de coisas. Mas isso vai fazer com que os militares fossem mais para cima, com mais raiva, contra esses grupos de oposição, contra essas guerrilhas. Né? Após esse episódio, a repressão à esquerda foi intensificada. E em dezembro foi eleito Emiliano Garrastazu Médici para a presidência do Brasil. Aqui a gente tem aí a foto de alguns presos políticos que foram trocados pelo embaixador norte-americano. Inclusive, tem um filme, um livro chamado Que é Isso, Companheiro, que conta, que passa aí um período falando sobre essa prisão do embaixador norte-americano. Tá? O governo Médici, ele também é chamado de anos de chumbo. É um momento em que a ditadura civil-militar se recrudesce de maneira absurda. Né? E o Médici ele vai utilizar alguns fatores aí, internos e externos para conseguir dar procedimento e ter certo apoio da população. Né? Lembrando, a população não sabia de corrupção, a população não sabia de tortura, a população não sabia de morte, porque havia censura. Então, isso não era publicado nos jornais. Tá? Aqui, o governo Médici ele vai se aproveitar, né, vai ser de um crescimento econômico no Brasil que vai ser chamado de milagre brasileiro. Só que esse milagre, a gente não vai ver que ele não foi tão milagroso assim. Por quê? O Brasil vai crescer como nunca na sua história havia crescido, só que esse crescimento é através de uma disparidade econômica. A gente vai ver que o rico vai acumular muito e o pobre ele vai estar ali na rebarba. Só que em 73 a gente tem a chamada crise do petróleo. Então, a rebarba ali que ficava com o rico conseguia comprar as coisas através da grana, o pobre conseguia comprar as coisas através do prazo, ali, cartão de crédito, enfim, cheques. Isso gerava juros. E a partir do momento que eles têm a crise do petróleo em 73, tudo aumenta de preço, os juros aumentam e o pobre fica mais pobre. Então, no final do milagre brasileiro, a gente vai ver que o rico ficou muito rico e o pobre ficou muito pobre. A década de 80 no Brasil, a década de 90, a hiperinflação que o Brasil vai atingir é fruto do desenvolvimento econômico da ditadura militar. É fruto do milagre brasileiro. Vamos lá. O período do governo Médici foi marcado por censura à imprensa e a manifestação contra o regime e a manipulação por meio de propagandas políticas. Durante o governo Médici, ocorre o chamado milagre brasileiro e o Brasil vivia bons momentos no futebol. Ainda tem isso, né? O Brasil ele vai ganhar a Copa de 70 no governo no México, né? E o governo vai utilizar o fato da seleção ter ganho como algo que só foi possível por conta do regime civil-militar.
Então, o governo vai utilizar esse ufanismo, né, essa paixão nacional que é o futebol, a seu favor, né, como uma arma política. A organização política e econômica do governo Médici. Emílio Garrastazu Médici fazia parte da linha dura do Exército. E seu governo cercou-se de pessoas para auxiliá-lo na administração. Eram os chamados tecnocratas. O Médici ele não era muito bom de estratégia, né, em relações sociais, e ele admitia que ele não entendia de um monte de coisa. Então, ele vai contratar técnicos, né, que vão ser chamados aí de tecnocratas, para auxiliá-lo no governo. Os tecnocratas promoveram um crescimento econômico brasileiro, seguindo as orientações dos militares e atendendo os interesses dos Estados Unidos. Vejam bem, o crescimento brasileiro ele é atrelado aos interesses dos Estados Unidos. A partir do momento da crise de 73, em que os Estados Unidos, a oferta de petróleo vai diminuir, os Estados Unidos vai mudar a sua postura em relação com os países da América do Sul, o milagre brasileiro acaba e a gente tem aí um período de crise que vai culminar na década de 80 com a chamada década perdida. O milagre econômico, também chamado de milagre brasileiro. A expressão é utilizada para referir o período de crescimento econômico do Brasil durante o governo Médici. Até 73, o Brasil cresceu 10% ao ano e manteve a inflação controlada. O salário continuava desvalorizado, mas havia muita oferta de emprego e exportações foram facilitadas devido aos incentivos fiscais. O crescimento econômico e a grande oferta de empregos deram ao governo o apoio de parte das camadas populares da classe média. O governo investiu maciçamente em obras públicas em setores da indústria e agrícola. Essas obras públicas elas foram superfaturadas, né? Havia aí um esquema de corrupção, mas nada disso havia sido denunciado por conta da censura. Foram construídas a ponte Rio-Niterói, que inclusive tem o nome de presidente Costa e Silva, e a rodovia transamazônica, que até hoje não foi concluída. Ocorre o estabelecimento de diversas empresas estrangeiras no Brasil devido aos incentivos do governo. O governo ele deixa de cobrar imposto para uma série de empresas, e essas empresas, teoricamente, deveriam se instalar e oferecer emprego para a mão de obra, né, com a galera que vive no país. Aqui eles têm a construção da ponte Rio-Niterói, aqui eles têm a construção, né, de parte da Transamazônica. O milagre econômico deixou consequências negativas para a população brasileira. O arroz salarial, perda de poder de compra, né? O salário ele vai perdendo o seu poder de consumo. Concentração de renda, o rico ficou mais rico e o pobre mais pobre. Aumento da dívida externa, o Brasil vai entrar em crise, vai pedir dinheiro emprestado ao FMI, ou seja, a crise, a dívida externa que tem um saldo significativo no governo JK, continua aumentando. O ministro Delfim Neto afirma que era necessário esperar o bolo crescer para depois dividir, referente aí ao crescimento econômico do Brasil. A sociedade brasileira no governo Médici, os resultados positivos da política econômica resultaram em apoio de uma parcela considerável da população brasileira. Contudo, deve ser considerado que o resultado foi fruto também da censura e das perseguições políticas. A população não sabia o que estava acontecendo e o governo não deixava transparecer por conta da censura. Os jornais só publicavam coisas positivas ao governo e as manifestações de protestos foram proibidas, né? Grandes festivais das músicas populares durante o período tornaram-se palcos de protesto. Muitos cantores, cartunistas e atores jornalistas foram investigados. Os grandes festivais eles vão ser marcados por protestos velados contra a ditadura militar, né? Aqueles protestos mais sensíveis, né? Não é percebido a todos. Era uma forma de se driblar, né? De se enganar aí a censura. E nesses grandes festivais vão se apresentar aí pessoas como Chico Buarque, que vai ser aí um grande cantor e opositor à ditadura civil-militar. Propaganda nacionalista. Eu falei para vocês que o governo ele ia utilizar, aí, por exemplo, a conquista da Copa pela seleção brasileira como um fator
que só foi possível, né, como um fato que só foi possível por conta da ditadura em si, né? Então o governo vai utilizar toda essa propaganda nacionalista para incentivar e aumentar o ufanismo nacional. O governo Médici criou a Assessoria Especial das Relações Públicas. Cabia a ela trabalhar a imagem de um país tranquilo, sem problemas e crescimento, e sempre associar a imagem do próprio Médici ao homem bondoso, ligado à cultura e ao futebol. A gente vai ver que no Brasil, no norte do país, a pancadaria está rolando solta aí com as guerrilhas, né? Por exemplo, a guerrilha do Araguaia também, que a gente vai falar mais à frente, e a maior parte da população brasileira não sabia que estava rolando, porque havia censura. A conquista da Copa do Mundo de 70 fez com que o governo associasse a vitória ao regime. O clima de euforia e alegria promoveu propagandas de cunho nacionalista, como as marchinhas para a Frente Brasil, o slogan como "Ninguém segura esse país" e o Brasil, ame ou deixe, eram amplamente divulgados. Aí a gente tem propagandas ufanistas da ditadura militar, né? Brasil, ame ou deixe, está falando aí sobre as oposições, né? E ninguém mais segura esse país, né? Para dar uma ideia que o país estava se desenvolvendo de maneira absurda. Aí a conquista da Copa do Mundo, né? Para a Frente Brasil, o caneco é nosso, né? Brasil, ame ou deixe. As revoltas e a repressão, os anos de chumbo. Eu falei para vocês que o governo Médici também é chamado de anos de chumbo, né? Foram criados chamados DOPS, Departamentos de Ordem Política e Social. Os DOPS, eles vão ser basicamente os órgãos responsáveis. O DOPS e o DOI-CODE, né, eles vão ser responsáveis aí pela institucionalização da tortura durante o regime militar. Diversas pessoas vão ser levadas para o DOPS e para o DOI-CODE e vão simplesmente desaparecer. Até hoje, não se sabe onde estão diversas pessoas que sumiram durante a ditadura militar. Eu falei que elas eram levadas para o DOI-CODE e para o DOPS, e algumas sequer eram levadas para esses órgãos e simplesmente sublimados, né? Desapareciam. Vamos lá. As políticas estaduais e federal estavam subordinadas ao Exército e todos obedeciam ao Serviço Nacional de Informação. Em 69 foi criada a Operação Bandeirantes, OBAN, para organizar a repressão aos movimentos guerrilheiros na região Sudeste. Logo depois foi criado o DOI-CODE, Destacamentos de Operações, Informações e Centros de Operações de Defesa Interna, nas quais os suspeitos eram interrogados. Esses interrogados, entre aspas, aí, né? A galera ia para o DOI-CODE e era torturada de maneira absurda. A Igreja Católica, que havia apoiado o golpe, retirou o apoio ao regime, denunciando os problemas sociais do Norte e do Nordeste. Alguns padres chegaram a ser presos e torturados. Aqui vale ressaltar, né, a participação da Igreja, porque ela apoiou o regime militar lá no início, mas no decorrer ela acaba mudando de lado, né? Tem um livro chamado Batismo de Sangue, que virou um filme, que conta aí a participação da Igreja Católica no processo de oposição à ditadura militar e a tortura de seus membros, né? Um feitiço, por exemplo, sendo torturado, né? A luta armada, os grupos revolucionários. No Brasil, surgiram diversos grupos revolucionários contra o regime militar. Entre eles, a Aliança Libertadora Nacional, grupo formado por uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro contrário à luta armada. Ou seja, o Partido Comunista, o PCB, ele era contra a luta armada. A Aliança Libertadora Nacional, não. Seu principal líder foi Carlos Marighella. Carlos Marighella, ele vai ser considerado o inimigo número 1 da ditadura militar, né? Nesse livro que eu falei, Batismo de Sangue, no filme, aparece a figura de Carlos Marighella e aparece a emboscada que ele acaba sendo morto também. Marighella, ele vai ser perseguido e vai acabar sendo assassinado pelos militares. A Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, formada por militares contrários ao golpe de 64, sua principal liderança foi Carlos Lamar. Então, a VPR ela vai ser o quê? Ela vai ser um grupo de guerrilha formado por militares.
O movimento revolucionário 8 de outubro, né? 8 de outubro foi a data que Ernesto Che Guevara ele morre na Bolívia, então é uma homenagem. Organização de orientação marxista, cujos membros pretendiam a instalação do governo socialista no Brasil. Seu nome é em homenagem ao dia da morte de Che Guevara. A guerrilha do Araguaia, né? Em 73, as guerrilhas urbanas estavam desorganizadas, sem força. Dessa forma, alguns grupos se deslocaram para as áreas rurais, que não possuíam órgão de segurança. A guerrilha do Araguaia utilizou o histórico da disputa de terras na região para conseguir um apoio popular. A galera do Araguaia vai utilizar o conflito entre proprietários de terras e a galera que quer terra, né, para conseguir o apoio. Então, a partir dali, se estabelece uma guerrilha, né? Ela só foi derrotada no governo Geisel. Praticamente todos os guerrilheiros do Araguaia foram mortos e os fatos não foram noticiados devido à censura. Então, no norte do país, a pancadaria estava comendo, guerrilha, a gente ia sendo morto. Operação de guerra, mas a maior parte da população brasileira não sabia por conta da censura. Aqui, olha só, a gente tem a foto aí de militares que estavam lutando contra os guerrilheiros do Araguaia. E aqui a gente tem alguns guerrilheiros que foram presos. O governo Geisel, né? Após a saída de Médici, chega Geisel no poder e aí começa o processo de abertura política. O general Geisel não foi indicado para ocupar o cargo pelo presidente Médici. Para os militares, o governo era do exército e não no governo pessoal, né? O Médici ele queria colocar um cara, só que não foi atendida aí a demanda, já que o governo pertencia ao exército, não a figura de Médici. Para os militares, né, dessa maneira, evitava-se com isso a ideia de uma ditadura personalista, como aconteceu no Chile com o general Pinochet, que governou de 73 a 90. Geisel foi um presidente muito atuante nas decisões políticas. Buscou controlar os militares da linha dura e acabar com as suspeitas de corrupção que rodavam os oficiais. Para Geisel, era necessário promover a abertura política do país de forma lenta e gradual. Nesse contexto, ficou conhecido como período de distensão. Era preciso anular os atos institucionais impostos na sociedade, principalmente o AI-5. Beleza? Aqui esse mapa é interessante, porque todas essas áreas cinzas, né, tanto nos países como nessas linhas aqui, são países que tiveram regime militar. Então, a gente vê, basicamente, um grande número de países, da América Latina, do México para baixo, a gente tem quase todos os países como ditadura civil militar, e essas ditaduras elas foram financiadas pelos Estados Unidos. Consequências do milagre brasileiro, né? O governo Geisel, saída de Médici, a gente tem as consequências do milagre. Esse desenvolvimento ocorreu porque o país privilegiou as empresas estrangeiras, pegou muitos empréstimos e manteve baixos salários de trabalhadores. Olha aí a fórmula do milagre. Empréstimo, baixo salário e privilegiar o capital estrangeiro. Como foi o crescimento alcançado com o capital externo, sem bases firmes e sólidas, a longo prazo, ele poderia se tornar um grande problema, e foi o que se tornou. Aliada à crise econômica brasileira, ocorreu a crise internacional do petróleo em 73, quando os países produtores de petróleo lá no Oriente Médio, eles resolvem utilizar o petróleo como uma arma. Por quê? Estavam ocorrendo ali diversos já conflitos entre judeus e palestinos, né, na região ali da atual Palestina, e os países produtores de petróleo saíram em favor dos palestinos. Então, eles resolvem reduzir a produção e parar de vender para os países, né, ocidentais. E, basicamente, tudo que a gente conhece tem petróleo, cara. No computador que eu estou gravando a aula tem petróleo, na caneta que eu estou segurando, no meu copo de plástico, né, no meu tênis, sem falar dos derivados propriamente assim, que a gente mais conhece, como gasolina, borracha, enfim. Tudo tem petróleo. Então, a partir do momento que a oferta diminui, o preço aumenta de maneira absurda. E isso vai gerar uma grande crise econômica. No governo Geisel foi criado o PROALCO,
Programa Nacional de Álcool. Com ele, latifúndios passaram a receber ajuda do governo, empréstimo a juros baixos para investir na lavoura de cana-de-açúcar, depois de instalar usinas para a produção de álcool. Uma alternativa para tentar fugir da crise foi a criação do Proálcool. Mas vejam bem, enquanto a maior parte da população está sofrendo, está com salário baixo, não consegue comprar, o governo ele faz o quê? Ele ajuda, financia latifúndios ricos. No governo Geisel também foi criado o primeiro projeto para a construção e instalação da usina nuclear destinada à produção de energia elétrica, a usina de Angra, que vai receber diversas críticas por conta aí do perigo da usina nuclear, da energia nuclear, sem falar a gente está falando aqui de algum provável acidente, está falando dos impactos ambientais, então ela vai receber muitas críticas. Os dois projetos receberam inúmeras críticas. Para os opositores, o incentivo da cana-de-açúcar podia levar muitos latifundiários a abandonar a exportação de alimentos, provocando fome generalizada no país. As usinas nucleares, por sua vez, foram criadas não só porque os investimentos eram muito altos, mas também pelo perigo que ofereciam à população local e ao meio ambiente como um todo. O partido de oposição, o partido de oposição, o MDB, fortaleceu-se e parecia claro que conseguiria a maioria dos governos e dos deputados, senadores do Congresso das eleições de 78. A gente tem um aumento da oposição no governo Geisel. Como resposta, utilizando ainda o AI-5, o governo fechou o Congresso e alterou mais uma vez o jogo eleitoral. As medidas tomadas pelo governo ficaram conhecidas como pacote de abril e favoreceram a Arena, que era um partido do governo, estabelecendo eleições indiretas para o governador, escolha de 1/3 dos senadores, conhecidos como senadores biônicos pelo governo, 1/3 dos senadores seriam escolhidos pelo governo sem a participação popular, sem voto, sem nada. A extensão do mandato do presidente para 6 anos, modificação da configuração das bancadas do Congresso, dando mais espaço para os deputados do Norte e Nordeste, regiões que os militares tinham mais apoio. Aí a gente tem algumas manchetes que falam sobre o governo Geisel. Geisel fará reforma política no recesso. Hoje, cassações, recesso, fim do bipartidarismo e reformas. Em 78, Geisel revogou o AI-5. Veja, Geisel ele termina o AI-5, mas antes ele usa o AI-5 a seu favor. A sociedade brasileira estava insatisfeita com os governos militares e já se mobilizava contra eles. A Ordem dos Advogados Brasileiros e a Igreja Católica, que apoiaram o regime no início dos anos 70, passaram a fazer oposição à ditadura e a exigir a volta da liberdade e da democracia do país. Empresários que haviam financiado a chegada dos militares ao poder, insatisfeitos com os incentivos fiscais dados às empresas multinacionais do país, também passaram a desejar a volta da democracia. Os trabalhadores das indústrias metalúrgicas do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, Campos, São Caetano do Sul e Diadema, a partir de 78, passaram a exigir a restituição dos seus direitos, como direito de greve e ajuste salarial. Foi nessa região que surge o novo sindicalismo, independente do governo, e, consequentemente, surgiu a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, líder socialista, líder sindicalista. Então, a gente está vendo aqui no governo Geisel que começa um período de extensão. As oposições elas vão começar a se fortalecer. A gente vai ter aí um período de anistia, que a galera que foi expulsa do Brasil começa a voltar. A gente começa a ver uma série de greves, pedindo aí reposição salarial. É nesse contexto que surge um líder sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai ter aí também no governo Geisel a volta do pluripartidarismo. Então, ele começa a afrouxar um pouco o regime militar. O governo Geisel também é marcado aí pela morte do jornalista Vladimir Herzog, que vai escancarar o que rolava no doicode, o que os militares faziam com a população. Em 75, militares do doicode de São Paulo, em mais uma sessões de depoimentos, provocaram um grave problema. Eles intimaram Vladimir Herzog, um importante e conhecido jornalista, para averiguação e interrogatório.
O jornalista, que se apresentou de maneira voluntária para prestar um esclarecimento, apareceu morto em uma das salas. Os militares alegaram que ele havia cometido suicídio. Então, vamos lá. O cara, ele é convocado ali, ele vai por livre e espontânea vontade, e no meio do interrogatório ele aparece morto. O caso ganhou grande repercussão. Líderes religiosos, como o cardeal Dom Evaristo Arnes e o rabino Henry Sobel e o pastor James Wright, celebraram cultos ecumênicos na Catedral da Sé, em São Paulo, que contou com a participação de uma multidão de cerca de 6 mil pessoas. Era a primeira manifestação em massa desde 68, e uma demonstração de que a população já não apoiava os militares. Aí aqui a gente tem a morte do Vladimir Herzog, né? Uma série de coisas demonstram que ele não cometeu suicídio, né? A primeira delas é a distância ali da sua perna, né? E o chão, né? Ele jamais conseguiria se suicidar nessa altura. O fato é que os militares torturaram tanto o Herzog que ele acaba morrendo. E os militares, eles tentam forjar ali um suicídio para tentarem parar as suas balas. A partir daqui, a gente começa a ver uma série de coisas que os militares vão tentar forjar, como, por exemplo, o atentado do Rio Centro, em que uma bomba seria colocada dentro do Rio Centro, provocando aí um atentado terrorista, mas antes dessa bomba ser instalada, ela acaba explodindo no carro do próprio militar que ia instalar essa bomba, né? Vamos lá. Só no ano de 96, o Estado brasileiro, por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, reconheceu Vladimir Herzog como morto político. Governo João Figueiredo, o último presidente militar brasileiro. O nome de Figueiredo foi escolhido por Geisel e a Arena aceitou o general como novo presidente do país. A oposição, MDB, lançou um candidato, mas como as eleições eram indiretas, Figueiredo ganhou no Congresso com uma diferença de 129 votos. No governo Figueiredo, a censura foi suavizada e deu continuidade ao processo de reabertura. No governo de João Figueiredo, o Brasil passava por vários problemas econômicos. Vejam que, após o milagre brasileiro, ficou aí evidenciado os problemas econômicos que o Brasil passava. Tá? Alta inflação, preço de produtos, o preço dos produtos disparou, os salários dos trabalhadores não acompanharam esse aumento, algumas indústrias faliram, e isso contribuiu para elevar o número de desempregados no país. O valor da dívida externa era altíssimo, tornando-se maior a cada ano. Vai chegar um ponto que o Brasil ele não vai conseguir mais pagar as dívidas, né, as parcelas da dívida externa. Aí o Brasil começa a pagar apenas os juros das parcelas. A parcela fica intacta e a gente vai pagando os juros que ela gera. Sem apoio da sociedade, os dias militares do poder estavam perto do fim. Beleza, gente? Então, com isso, a gente termina todo o período militar brasileiro. Tá? Aí a gente pode falar sobre o governo, o primeiro, na verdade, a gente já falou, quando está falando lá de João Goulart, que o primeiro presidente eleito foi Tancredo Neves. Né? Tancredo Neves, ele vai ser o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, mas ele vai ser eleito por um colégio eleitoral, né? Ele não vai ser eleito com um voto popular. E a gente tem a volta do pluripartidarismo. A ideia era o seguinte, né? A Arena e o MDB eram os únicos partidos que existiam, e a Arena ela vai fazer o quê? Os militares eles vão falar que o pluripartidarismo pode voltar, só que todo partido que surgir teria que ter o P no nome. Então, e com isso, os militares eles vão mudar o nome de Arena, né, para outro nome com P. E daí a gente vê o quê? É o PDS, na verdade, né? A gente vê a desassociação da Arena com o novo partido.
partido. O MDB, como era oposição, ele só coloca o P e fica MDB. PMDB. Só que o que acontece? A ideia dos militares também era, com a volta do pluripartidarismo, pulverizar ou disseminar ali, repartir as oposições. Porque, como tudo era aglutinado no MDB, que agora é PMDB, as pessoas que têm ideias divergentes começam a fundar seus próprios partidos. Aí a gente tem aí a volta, a gente vai ter a criação do PSDB, a gente tem a criação do PDT, a gente vai ter a criação do PT, que é um partido que não vem da Arena e do PMDB, do MDB, é um partido que surge ali dentro das greves sindicalistas, que surge, né, como uma alternativa de um partido que tem a sua base com os trabalhadores, né? Do PDS, que é a antiga Arena, vai surgir o PFL, que hoje é chamado de DEM. Então, a gente começa a ter as ramificações políticas que nós temos hoje. Tudo bem? Então, gente, grande abraço, beijos, tchau, tchau e até a próxima.